crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas, para libertar as pessoas que estão oprimidas, que estão cativas no pecado, na opressão do inimigo. Então, quando você ouve o Evangelho e dá crédito, ele tem um poder para libertar você, para tirar você do fundo do poço, para transformar você em uma nova criatura, como diz lá em Coríntios 5:17. Eis, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós estamos aqui para anunciar o Evangelho da salvação para você. Nós não estamos aqui para anunciar uma religião, uma placa de igreja ou uma denominação qualquer. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar Jesus Cristo para você, para que você possa conhecer Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas dizem que conhecem Jesus, mas não tiveram um encontro real com Ele ainda, porque as suas vidas não foram transformadas, as suas vidas não foram restauradas. Então, na verdade, elas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Elas apenas ouviram falar de Jesus, mas não conhecem verdadeiramente a Jesus. Porque se conhecesse, as suas vidas teriam sido transformadas. Como diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo, se eu não falar a memória, capítulo 9, versículo 35 e diante. Jesus percorria as cidades e aldeias daquela época, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios. Naquela época, quando Jesus esteve aqui no seu ministério terreno, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação, para que as pessoas pudessem conhecer, para que as pessoas conhecessem o caminho da salvação, que é o próprio Jesus. Então, qual é a nossa missão? É ir de cidade em cidade, de localidade em localidade, anunciando as boas novas de salvação, para que as pessoas possam conhecer Jesus, para que as pessoas possam ter um encontro com Jesus. Então Jesus, ele não ficava em um lugar fixo ali, ele ia de cidade em cidade, era um pregador itinerante, que ele ia de cidade em cidade. E o que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Viemos aqui, saímos das nossas casas, viemos aqui trazer as boas novas de salvação. Aos finais de semana nós estamos indo de cidade em cidade, localidade em localidade, pregando as boas novas de salvação para as pessoas. Sábado que passou nós estávamos na cidade de Cocal, pregando lá. E os outros demais finais de semana nós estamos em outra cidade, em outras localidades, pregando as boas novas de salvação, para que as pessoas conheçam o caminho, para que as pessoas encontrem o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. A salvação, ela não está em uma religião, a salvação, ela não está em uma denominação, a salvação, ela não está em uma placa de igreja, a salvação, ela não está em um líder religioso, a salvação, ela está em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que é todo aquele que nele crê. Então, para que você seja salvo, nós temos que crer em Jesus Cristo. Nós temos que crer na obra que Ele fez na cruz do Calvário, a obra da redenção, que Ele se entregou na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E como é que você ou eu vamos conhecer Jesus se não tiver alguém que anuncie a palavra para você? Se não tiver alguém que fale de Jesus para você? Você vê lá em Lucas capítulo 19, a história de um homem chamado Zaqueu, um publicano que era rico e era o líder ou chefe ali dos publicanos daquela época, cobradores de impostos do governo romano. Mas ele, sendo um homem rico,
financeiramente, um homem rico, poderoso ali, ele faltava alguma coisa na vida dele. Ele ainda não conhecia Jesus, ele ainda não tinha um encontro real, não tinha tido um encontro real com Jesus. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele decidiu que queria conhecer Jesus. Por que é que ele decidiu que queria conhecer Jesus? Porque antes ele tinha ouvido falar de Jesus. Então ele começou a entender que Jesus era o Salvador, que Jesus era o único que podia dar a vida eterna a ele. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, falando de Jesus para você, para que você possa conhecer Jesus, para que você possa ter um encontro real com Jesus, para que você não apenas fique ouvindo falar, mas que você conheça Jesus. Zaqueu, apenas ele não se contentou em ouvir falar de Jesus, ele decidiu conhecer, ele decidiu ter um encontro com Jesus. E hoje, nesta manhã, você vai se contentar em apenas ouvir falar de Jesus?